O mês de novembro é um dos meses mais importantes no MONAC. É o mês em que se comemora os aniversários do Jardim Botânico e do Borboletário. Ao longo dos seus 136 anos, o Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência desempenhou e desempenha um papel fundamental para a botânica em Portugal. Irneia Melo, investigadora do Jardim Botânico, apresenta-nos este espaço único no coração de Lisboa. Bom, este Jardim Botânico não nasce sozinho, como dizemos, nasce associado ao ensino na Escola Politécnica no fim do século XIX. Foi plantado entre 1873 e 78, e consideramos esta data 78 da fundação, porque foi editado o primeiro catálogo de sementes do Jardim Botânico e nessa altura já estava delineado e totalmente plantado. Como sabem, o primeiro jardim botânico aqui de Lisboa foi o Jardim Botânico da Ajuda, mas tornava-se muito difícil para os alunos que frequentavam a Escola Politécnica terem as suas aulas no Jardim Botânico da Ajuda. E então resolveu-se plantar um jardim na cerca da Escola Politécnica. Demorou um pouco. Isto foi mais ou menos nos anos 40 do século XIX e só no fim dos anos 70 começou a ser plantado. Tudo isto é difícil, um jardim é difícil, é um organismo vivo, não é? Todos os dias o jardim muda, vocês podem ver. O jardim, a partir dessa data, sofreu poucas modificações. Em 1900, nos anos entre 30 e 40, é verdade, aquela parte superior do jardim, a chamada classe, modificaram-lhe o desenho. Estava na moda a ecologia e então os canteiros paralelos, como nós vemos aqui com as plantas dispostas por ordem, foram substituídos por canteiros radiais à volta de uma peça d'água, onde queria-se recriar, diferentes ecótipos, diferenças ecológicas. E assim ficou. Agora, a partir daí o jardim cresceu, as plantas cresceram, adaptaram-se e hoje em dia temos aqui uma pequenina selva urbana, onde as pessoas entram e perdem-se no meio das plantas. Se nós não tivéssemos as etiquetas, pensavam que estavam numa selva tropical. Qual é que é a importância que o Jardim Botânico tem atualmente para a comunidade científica? O Jardim Botânico teve e tem importância. Vamos lá ver se recuamos à história dos jardins sem pensar na antiguidade, não é? Que até na Bíblia temos os jardins suspensos da Babilónia, não é? E sabíamos que havia jardins muito bonitos, tanto no Egito como na Mesopotâmia, como na China, havia. Mas vá lá um pouco mais recentemente, nós sabemos que os jardins botânicos têm a sua origem nos jardins de plantas medicinais que havia na Idade Média, não é? Mais tarde, com a descoberta de novos mundos e a vinda de novas plantas para a Europa, as pessoas deslumbraram-se, os jardins aglutinaram essas plantas. E foi nessa altura, digamos, que a botânica tornou-se independente da medicina, porque primeiro tudo se confundia, não é? Eram as plantas medicinais, a medicina, mas foi nessa altura, a partir dessa altura, que as plantas, a botânica começou a ficar independente, não é? Já sabe que um jardim não é só esta coleção de plantas vivas. Há também aquele que eu chamo o jardim escondido, como já sabem, os herbários, os bancos de sementes, e as pessoas que trabalhavam nos herbários começaram a trabalhar. Começou a surgir também a nomenclatura botânica, a taxonomia, não é? E então os jardins viraram-se mais para a educação, as plantas foram dispostas em canteiros paralelos, cada uma segundo a sua ordem, virou-se mais para a educação. Mais tarde, com a expansão pelos novos mundos, tornaram-se mais importantes os jardins económicos, as plantas com interesse económico começaram a ser introduzidas nos jardins. Hoje em dia, viramos-nos para quê? Para a sustentabilidade e para a conservação, não é? Sabe-se que os jardins botânicos, que são coleções de plantas vivas, coleções documentadas de plantas vivas, serviram e continuam a servir a investigação científica, o ensino, a divulgação científica e agora a conservação e a sustentabilidade. E aí há o grande papel dos bancos de sementes, não é? Que já sabem qual é conservam as sementes das plantas de maneira a que, se houver qualquer problema, elas possam ser reintroduzidas na natureza, não é? Hoje em dia os jardins botânicos estão muito mais concentrados
na conservação e na sustentabilidade. Por sua vez, o borboletário do MUNAC comemora 8 anos. É a primeira estufa de criação de borboletas da fauna ibérica aberta ao público. Ana Sofia Leitão, bióloga do borboletário, apresenta-nos este espaço localizado no Jardim Botânico. O borboletário do MUNAC surgiu em 2006 e com a necessidade de mostrar, de saber mais sobre as espécies comuns de borboletas em Portugal. As borboletas que as pessoas podem observar depois nos seus jardins, nos ambientes naturais. Paralelamente a isso, é um jardim de plantas hospedeiras e com plantas nectaríferas, com flores que florescem ao longo das diferentes épocas do ano para alimentar as nossas espécies de borboletas. Neste espaço, as pessoas podem todos os dias observar os ovos, a eclosão das lagartas, as lagartas a mudarem de pele, a eclosão das crisálidas. As crisálidas começam por ser verdes e depois, à medida que o tempo vai passando, ficam castanhas e já se conseguem ver as camas das asas no seu interior. E para além disso, é um espaço de lazer. Há muita gente que nos procura simplesmente para estar a absorver a magia deste lugar. Quais é que são os principais objetivos do borboletário? O borboletário, para além de ser uma exposição viva, aberta ao público, pretende também desenvolver um papel fundamental na educação ambiental. Aliás, no início do nosso projeto, nós notávamos que as pessoas havia um certo desconhecimento relativamente à biologia das borboletas. Muitas pessoas, por exemplo, matavam as lagartas dos seus jardins. Nem sequer sabiam que as lagartas iriam se transformar em borboletas mais tarde. Com o nosso projeto, nós sabemos que muitas das pessoas que nos vão visitando, há repetentes, há pessoas que nos visitam várias vezes ao longo do ano, porque a nossa diversidade de borboletas também varia, por isso é que temos um programa de atividades que demos o nome de borboletas ao ritmo das estações, porque a sua diversidade vai variando de março até outubro, porque em outubro, novembro, as borboletas preparam-se para dormir, que é nesta altura que isso está a acontecer.